Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a professora Thalita, de Língua Portuguesa, e hoje nós iremos falar sobre interação e linguagem verbal e linguagem não verbal. Interação e linguagem. O objetivo desse tema é analisar a relação entre interação, isto é, a comunicação entre pessoas, e linguagem, ou seja, os meios usados para se comunicar com os demais. Mas antes, é importante dizer que toda forma de comunicação e expressão humana precisa de uma linguagem para acontecer. O homem criou diferentes linguagens para poder se relacionar com os outros e compartilhar sentimentos, necessidades, ideias, memórias. É por meio dessas diferentes linguagens que as pessoas aprendem e se informam, construindo conhecimentos para que possam agir no mundo. Nós, seres humanos, nos comunicamos através da linguagem. Podemos, por exemplo, trocar informações, expressarmos nossos sentimentos e pensamentos, fazermos questionamentos por meio de palavras, gestos, símbolos, desenhos, da postura corporal, do tom de voz. Desse modo, utilizamos a linguagem verbal ou a não verbal para nos comunicarmos. Linguagem verbal e linguagem não verbal. Iremos ver agora a linguagem verbal. Ela sempre exige o uso de signos, isto é, sinais, marcas, símbolos que são compartilhados socialmente e representam o que desejamos expressar. Dessa maneira, a palavra é um signo linguístico, ou seja, pela palavra interagimos e nos comunicamos. A linguagem verbal, com a qual lidamos a todo instante, é aquela que utiliza palavras, mas a comunicação humana não se resume à linguagem verbal. Muitos textos são produzidos com recursos da linguagem verbal e da não verbal. Inclui recursos como sons, gestos, cores, imagem, fotografias, pinturas, esculturas, que ampliam a comunicação entre as pessoas. Nesses casos, a linguagem usada é não verbal. Temos aqui, então, vejamos, um texto narrativo, uma carta, o diálogo, uma entrevista, uma reportagem no jornal escrito ou televisionado, um bilhete, é uma linguagem verbal. Agora, o semáforo, o apito do juiz numa partida de futebol, o cartão vermelho, o cartão amarelo, uma dança, o aviso de não fume ou de silêncio, o bocejo, a identificação de feminino e masculino através de figuras na porta do banheiro, as placas de trânsito são linguagem não verbal. Aí aqui nós temos exemplos de placas de trânsito. À frente, proibido andar de bicicleta, atrás, quebra-molas. Observe alguns exemplos também de cartão vermelho, denúncia de falta grave no futebol, e o semáforo com sinal amarelo advertindo atenção. Então, nós temos todos esses exemplos de linguagem não verbal. Então, essa é a diferença, tá? Da linguagem verbal e da linguagem não verbal. Os gestos são exemplos de linguagem não verbal. Nesse caso, o gesto que o homem faz é entendido como joia ou tudo bem. Aí agora, nós temos também, para ampliar um pouco mais sua reflexão, pense em um capítulo de novela que você viu. Nas cenas, quem está assistindo, no caso o espectador, ouve a fala dos personagens e em alguns momentos a música de fundo. Vê o cenário, a iluminação do ambiente, as vestimentas, a movimentação dos atores, seus gestos e suas expressões. Todo esse conjunto contribui para que o espectador atribua um significado à história que está sendo contada e consiga dar sentido à cena que vê. Nesse caso, são usadas as linguagens verbal e não verbal, uma complementando a outra. Agora, vamos falar de diferentes linguagens. Então, nós iremos falar do cartaz também, e também do que é um texto. Então, diferentes linguagens. Repare nos elementos utilizados
As palavras, os desenhos, as cores, os números, eles devem ser considerados em sua leitura porque são muito importantes para a compreensão dos sentidos do texto. Então, aqui eu coloquei o cartaz, o que nós estamos vivenciando hoje, que é sobre essa pandemia, né? O que é o novo coronavírus. Então, aqui, o que nós temos que observar? Então, nós vamos observar que aqui ele está falando, explicando em formas também de linguagem verbal e linguagem não verbal, porque uma contribui para a outra, com a outra, elas estão interligadas. Então, aqui está, saiba como prevenir, cubra sempre o nariz e a boca ao tossir e ao espirrar, utilize lenços descartáveis, jogue-os no lixo após o uso, lave as mãos frequentemente com água e sabão, evite tocar olhos, nariz e boca e não compartilhe objetos de uso pessoal, tá? Então, aqui você tem observado o desenho e você vai ter tudo isso. Então, você vai levar em consideração tudo isso, as palavras, os desenhos, as cores, os números, tá? Então, esse é um cartaz, que é outro tipo de linguagem, mas que não deixe de falar da linguagem verbal e da linguagem não verbal. Aí nós temos aqui o último, o que é um texto. Então, você vai poder pensar sobre o conceito de texto. O que é um texto? Uma imagem pode ser considerado um texto? O cartaz analisado na atividade anterior é um texto? Uma cena de novela pode ser chamada de texto? Qualquer palavra escrita é um texto? A palavra texto tem relação com tecido, isso mesmo. Assim como um pedaço de seda, de algodão, de tricô tem diversos fios tramados que formam um todo. Os textos também apresentam elementos relacionados e compõem uma unidade, uma coisa só. Aquilo que se quer comunicar, ou seja, se observarmos cada fio separadamente, cada palavra ou elemento do texto, de modo isolado, podemos perder o sentido do todo. Quando uma pessoa tem algo a dizer à outra, ela cria um texto, isto é, reúne signos que juntos ganham um sentido a ser compreendido por quem o interpreta. Para que um texto exista, é necessário que ele possua um ou mais sentidos que o autor pretendeu alcançar quando o criou. Há uma unidade no texto, que pode ser percebida por quem lê, ouve ou vê, ou faz tudo isso ao mesmo tempo. Para entender um texto, o leitor usa os próprios conhecimentos e experiências. Como a leitura é uma interação e o leitor não é passivo, ele também coloca sentidos no texto com o qual interage. Desse modo, o texto deve ser entendido como uma atividade social, influenciada pela situação em que as interações ocorrem. Isso permite que os sentidos atribuídos ao texto sejam construídos por quem o produz e por quem o interpreta. Aí nós temos vários tipos de textos. Nós temos os textos que vocês vão ver nos exercícios do livro. Então, nós temos informações sobre o autor, data, título do livro, do jornal, endereço da internet. Aí isso é dado o nome de fonte, tá? Quais são os textos que apresentam a fonte de onde foram retirados? Isso ajudará a identificar a situação e o contexto em que se insere, tá? Então, nós temos vários, nos exercícios, vocês terão vários tipos de textos, tá? Então, vocês têm o texto que é uma receita culinária, tá? Que ele está pedindo tudo e você tem como, você consegue observar que é uma receita, você tem um poema, tá? Então, tudo isso, ele está relacionado a vários tipos, a interação da linguagem, tá? Então, temos lá anteriormente falando sobre linguagem verbal e linguagem não verbal, que nós temos também os cartazes, tá? Que traz tudo isso, porque além da forma escrita, ele também traz imagens para você tentar interpretar, e daí depois nós temos aqui o conceito do que é um texto, tá? Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que todos estejam bem. Beijos, professora Thalita.